O distribuidor é um equipamento importantíssimo dentro de uma instalação de lingotamento contínuo. Como foi comentado anteriormente, a introdução deste equipamento, deste recipiente, no processo de lingotamento contínuo teve a finalidade inicial de ele atuar como um vaso, um equipamento intermediário entre a panela e o molde para dar continuidade ao processo. Ao longo dos anos, foi se verificando que o distribuidor poderia executar outras funções igualmente importantes, dentre elas ser um equipamento para remoção de inclusões. Basicamente, o distribuidor é o último equipamento onde se pode fazer uma redução significativa do número de inclusões presentes no aço e também atuar no controle térmico e químico do aço que vai ser lingotado. A seguir, examinaremos algumas dessas funções e como que podem ser otimizadas as operações e o projeto do distribuidor para que essas funções sejam bem executadas. Tem-se aqui algumas configurações típicas de distribuidores de lingotamento contínuo. Na parte superior esquerda, tem-se um distribuidor de 2 veios para lingotamento contínuo de placas. É importante salientar que nessas 4 imagens apresentadas aqui, se está vendo uma vista superior do distribuidor. Neste caso, a alimentação é feita no centro e as 2 saídas que vão alimentar os moldes são equidistantes desse centro. O formato desse distribuidor é de um coxo simples. É importante lembrar que aqui, como se trata de uma visão superior, não se tem noção disso, mas a alimentação proveniente da panela ocorre pela parte superior do distribuidor e as 2 saídas são posicionadas na sua base. As outras 3 configurações ilustradas são mais comuns no lingotamento de tarugos e também de barras cilíndricas. Neste caso, o número de veios é mais elevado. No caso de placas, são comuns as máquinas de 2 veios ou até de um veio só, onde se tem uma alimentação numa das extremidades, a saída em outra, mas um número maior de veios é mais comum no lingotamento de peças com menores seções transversais. Então, aqui um projeto, um distribuidor em V, alimentação na parte central e as 3 saídas simétricas em relação ao centro, então 3 saídas para cada lado. Mesma configuração para o caso do distribuidor em T. Neste caso, a alimentação é feita nessa haste aqui do T e nas pernas dele estão posicionadas as 3 saídas, 6 no total, 3 de cada lado. Um outro distribuidor é o distribuidor com formato em V ou delta, com a parte posterior plana, alimentação feita na parte central, as 4 saídas. Neste caso também bastante comum para casos de lingotamento de tarugos ou barras cilíndricas. Aos distribuidores podem ser acrescentados os chamados modificadores de fluxo, que alteram a forma como o aço líquido vai escoar em seu interior. A introdução desses dispositivos modificadores de fluxo ocorreu com a finalidade principal de otimizar as funções do distribuidor, principalmente em termos de remoção de inclusões ou também na formação de placas de mistura quando se lingota sequencialmente diferentes tipos de aços. Nesta figura é visto com um pouco mais de detalhe a configuração interna de um distribuidor genérico. Neste caso, é um distribuidor de apenas um veio. Tem-se aqui o fundo da panela. A transferência do aço é feita através de uma válvula longa e tem-se para controle da vazão a presença, neste caso, de uma válvula gaveta. Aqui também está ilustrada a situação em que é feita a injeção de gás inerte nesta válvula gaveta. Isso normalmente é feito para contribuir na eliminação de inclusões e também evitar dificuldades de obstrução de válvulas devido à presença de inclusões não metálicas. No interior do distribuidor, ele foi equipado aqui neste caso de forma esquemática com diferentes configurações de modificadores de fluxo. Não necessariamente todos esses modificadores de fluxo irão estar presentes nos diferentes tipos de distribuidores. Isso é uma escolha que é feita caso a caso pelas próprias empresas através de estudos do desempenho dos seus diferentes projetos de distribuidor.
Neste caso, tem-se o bloco de impacto, que fica posicionado logo abaixo do ponto de injeção do aço líquido. Pode-se ter também os chamados inibidores de turbulência, que também permitem uma redução do nível de turbulência do jato que incide sobre o fundo do distribuidor. Tem-se os modificadores de fluxo mais comuns, que são os diques e as barragens, que podem ser localizados a diferentes distâncias do ponto de alimentação e da saída, com alturas e profundidades diferentes. Tem-se também a possibilidade de injeção de gás por plug poroso posicionado aqui no fundo do distribuidor e a presença de defletores, que são peças que apresentam orifícios com ângulos de inclinação variáveis também para controlar a forma como o aço líquido escoa no interior do distribuidor. Os distribuidores sempre possuem uma cobertura, que é feito de um material que vai possibilitar a captura das inclusões e, ao mesmo tempo, realizar um isolamento térmico e químico do aço líquido, uma vez que todo o esforço que foi despendido nas etapas de refino secundário não podem ser desperdiçados aqui, permitindo que o aço entre em contato com a atmosfera, o que possibilitaria uma reoxidação do aço, incorporação de nitrogênio e hidrogênio. A saída do aço para o molde, nós temos duas possibilidades de controle, né? Pode ser feita através de válvula gaveta ou também de um tampão, que posiciona-se sobre a saída e a sua distância em relação à sede aqui no fundo do distribuidor é modificada para o controle da vazão. Outra alternativa é o uso de uma válvula gaveta, que vai também propiciar um controle da vazão de aço para o molde. O projeto adequado de um distribuidor de lingotamento contínuo deve levar em consideração uma série de requisitos aos quais esse equipamento é submetido, tanto para operação em regime em estado estacionário, quando se está lingotando uma panela, quanto para o regime transiente, que é aquele que ocorre na transição de uma panela para outra, quando uma panela esvazia e vai se proceder à troca para retomar a operação de lingotamento. Então, tem-se aspectos relativos ao volume adequado para propiciar, para acomodar essas trocas, uma vez que durante a troca o nível de aço no distribuidor vai cair e é fundamental que ele mantenha um volume suficiente, uma profundidade apropriada para continuar a alimentação do aço no molde com a vazão especificada. É importante também, principalmente para máquinas que têm vários veios, que o escoamento seja uniforme para todos os veios, permitindo que a qualidade do aço que vá para cada um deles seja a mais homogênea possível. É importante também se ter uma distribuição dos tempos de residência adequado para propiciar uma flotação mais significativa das inclusões. Essa distribuição de tempos de residência é um parâmetro importante, uma vez que quando o aço entra no distribuidor, dependendo da posição que ele está na válvula longa, a trajetória que ele vai seguir no interior do distribuidor é diferente. Então, esse tempo de residência seria o tempo em que o aço permanece, né, um determinado pacote de aço permanece ou transita no interior do distribuidor. E esse tempo interfere na possibilidade que cada trajetória dessa vai dar para a flotação de inclusões. É importante que a superfície superior também tenha um mínimo de turbulência para evitar a abertura de olhos de escória e também propiciar uma captura de inclusões sem reversão de escória para o aço. É importante ter esse isolamento térmico e químico dessa superfície superior para controle térmico e também controle químico do aço. Propiciar o esvaziamento do distribuidor até níveis bem baixos. Isso está associado à formação de vórtices que ocorre no final do processo, quando o nível de aço está caindo durante o lingotamento de uma panela que está se esvaziando. E também, logicamente, fornecer o aço para o molde com uma vazão adequada. Então, logicamente, todos esses aspectos devem ser levados em consideração quando se vai configurar ou projetar um distribuidor para uma instalação de lingotamento contínuo. Há uma série de recursos e de ferramentas que podem ser utilizadas para se alcançar esse projeto otimizado do distribuidor, como veremos a seguir.
Examinando agora com mais detalhe alguns dos requisitos que foram listados anteriormente, nós temos a questão do volume de aço no distribuidor para acomodar as trocas de panela e também a profundidade apropriada para garantir uma vazão adequada de aço para o molde. Essa figura esquemática ilustra na sua parte superior a variação do nível de aço no distribuidor durante uma troca de panela. Então, se tem durante a operação normal um nível constante, durante a troca de panela vai se cortar a alimentação de aço, o nível de aço no distribuidor vai cair até alcançar um nível mínimo, onde é retomada então a alimentação de aço líquido, ou seja, quando termina o processo de rotação da torre e é aberta a válvula gaveta da panela para retomar a operação normal. Neste caso, tem-se uma recuperação do nível de trabalho até retornar ao nível anterior de projeto. Essa parte de baixo ilustra a vazão de aço para o distribuidor. Então, durante o lingotamento normal, tem-se uma vazão constante. Durante a troca, essa vazão é zerada, interrompida a alimentação. Nos instantes iniciais, tem-se uma vazão mais elevada para recuperar o nível de trabalho de aço no distribuidor. Depois que esse nível é recuperado, a vazão volta ao nível nominal de trabalho. Um outro ponto importante está associado ao escoamento uniforme para todos os veios. Isso é particularmente importante quando tem máquinas com vários veios. É importante que o aço que vá para cada uma delas seja o mais homogêneo, mais uniforme em todos os veios, tanto em termos de distribuição de temperatura, quanto contagem de inclusões. E isso tem relação também com a distribuição dos tempos de residência, que ocorre para cada um dos veios, né? E há um tempo de residência mínimo adequado para promover a flotação das inclusões. O outro ponto importante foi mencionado é a questão da turbulência na superfície superior. Isso depende também muito do padrão de escoamento do aço no distribuidor, que é controlado pela presença dos modificadores de fluxo, inibidores de turbulência, injeção de gás inerte. Há uma série de recursos que podem ser utilizados para reduzir essa turbulência e, com isso, conseguir o lingotamento de um aço de melhor qualidade. No projeto de distribuidores, os recursos que são normalmente utilizados para o estudo do escoamento e, consequentemente, adequação da configuração interna do distribuidor são os modelos físicos e os modelos matemáticos. Os modelos físicos eles são usados já há mais tempo, constituem na construção de réplicas da instalação do distribuidor, onde são conduzidos experimentos buscando reproduzir as condições reais de lingotamento e, com isso, obter informações que permitam a otimização do projeto. Mais recentemente, se tornaram bastante populares os modelos matemáticos. Isso se tornou bastante comum, especialmente a partir do momento em que se começou a ter disponibilidade de softwares comerciais bastante amigáveis que permitem também fazer esses estudos. Muitas vezes, as empresas optam por utilizarem as duas abordagens ou, eventualmente, uma delas para conduzir essa operação de otimização do distribuidor ou até de correção nessas operações para otimizar o processo de lingotamento, olhando principalmente aspectos relativos à qualidade do aço sendo produzido. Nesses estudos do escoamento do aço no distribuidor para sua otimização, como foi mencionado antes, um recurso bastante utilizado são os modelos físicos. Esses modelos eles são construídos como réplicas da instalação industrial, normalmente são construídos em escala reduzida, uma vez que os distribuidores industriais, especialmente para o lingotamento de placas, têm dimensões bastante elevadas, o que dificultaria a sua utilização em escala 1 para 1 em laboratórios. Então, se adota um fator de escala e, logicamente, para conduzir os experimentos, deve-se também respeitar alguns critérios de similaridade, uma vez que nesses experimentos é comum se utilizar a água como fluido para representar o aço, e desta forma, para que este uso seja correto e que se consiga aproveitar os resultados de laboratório na aplicação para a escala industrial, tem-se que respeitar alguns critérios de similaridade,
que são normalmente especificados em termos de igualdade de números adimensionais no protótipo de laboratório e na instalação industrial. Aqui são apresentados dois números adimensionais que são normalmente utilizados como referência para estabelecer essa similaridade. Um deles é o número de Reynolds, que é um parâmetro geométrico característico das dimensões do distribuidor, a velocidade média, densidade do fluido e sua viscosidade. E o número de Freud, que é a velocidade média ao quadrado dividido pela aceleração da gravidade e um comprimento característico. Esses dois números eles representam a similaridade dinâmica. O número de Reynolds são similaridade das forças viscosas e forças inerciais, e o número de Freud uma representação das forças inerciais e as forças gravitacionais. Quando se trabalha em escala, com fator reduzido, diferente de 1, e utilizando água para simular o aço, não é possível respeitar a igualdade simultânea desses dois números. Ao longo dos anos, na literatura, foi sendo mostrado e exemplificado que, nestes casos, a opção mais conveniente é usar como critério de similaridade o número de Freud. Então, uma vez ajustado o fator de escala, para se ter a similaridade do número de Freud, vai se adequar a vazão de alimentação do aço para fazer com que o número de Freud na instalação industrial e no modelo físico sejam equivalentes. Quando se garante essa similaridade, é possível aproveitar os resultados dos experimentos em laboratório para alterar o projeto dos distribuidores na instalação industrial. Esta figura ilustra um modelo físico de um distribuidor para uma máquina de lingotamento de tarugos com 6 veios. Neste caso, aqui a parte superior apresenta o distribuidor, ele foi construído em acrílico, que é um material transparente aqui neste caso, que vai permitir também, através de algumas técnicas experimentais, que se faça visualização do escoamento, que é um recurso interessante para se ter uma ideia qualitativa do padrão de escoamento do aço no seu interior. Então aqui temos a alimentação e as 6 saídas, cada uma delas representaria um veio na máquina industrial e utilizado aqui para controle de vazão uma roda d'água. Lembrando que na instalação industrial é comum se usar ou válvula gaveta ou os tampões. Então, neste caso, essas rodas d'água vão ser utilizadas para medir a vazão e tem-se aqui válvulas que vão ser utilizadas para o controle dessa vazão, permitindo que a vazão de saída seja a mesma para os 6 veios. Neste distribuidor, então, são conduzidos diferentes tipos de experimentos que ajudam na visualização do escoamento, no entendimento dos fatores que afetam esse escoamento e também experimentos mais quantitativos que permitem comparar o desempenho dos diferentes distribuidores em termos de distribuição de tempos de residência e também de índice de remoção de inclusões. Um dos recursos mais tradicionalmente utilizados para visualização de experimentos nos modelos físicos é injeção de corantes. No caso do distribuidor, é comum, como está utilizando água, injetar um corante, por exemplo, solução de permanganato de potássio. Pode-se ter uma solução com uma densidade bem próxima da água para que ela reproduza o escoamento da água, e com isso se pode ter uma visualização do escoamento e alterar estes padrões de escoamento incorporando diferentes versões de modificadores de fluxo. Essas figuras apresentadas aqui ilustram experimentos de visualização de escoamento para o distribuidor que foi visto na figura anterior. Neste caso, está apresentada apenas metade do distribuidor, uma vez que tem-se um plano de simetria exatamente na parte central dele. Então, nós temos aqui os 3 veios da esquerda, a réplica da válvula longa, que foi um tubo de PVC que vai fazer a alimentação do aço, e aqui se utilizou uma técnica de colocação de um espelho a 45 graus que permite, numa mesma imagem frontal, se enxergar uma vista vertical e uma vista de cima do distribuidor. Então, no momento que é injetado o corante, passa a se registrar ou filmar a trajetória do corante. Aqui foi injetada uma solução de permanganato de potássio. Esse distribuidor ele tem modificadores de fluxo que vão direcionar a trajetória do aço para a parte superior
do distribuidor, procurando propiciar uma remoção das inclusões. Então, isso aqui para tempos curtos, estamos vendo aqui a entrada do corante, aqui a vista frontal, temos o corante escoando aqui da válvula submersa, caminhando aqui pela parte inferior do distribuidor. Depois de um certo tempo, esse corante já se espalha um pouco mais. Aqui na parte frontal, a gente vê ele caminhando aqui para o primeiro veio. Aqui, com o stand de tempo um pouco à frente, ele começa a ultrapassar esse modificador de fluxo que foi inserido e, como se observa, começa a escoar preferencialmente pela parte superior do distribuidor, o que a princípio facilitaria a remoção das inclusões não metálicas. Avançando um pouco mais no tempo, nós temos novamente imagens semelhantes a que foram apresentadas anteriormente, ilustrando aqui a trajetória, tanto a visão de cima quanto a visão frontal do escoamento, visualizado também novamente através da injeção da solução de permanganato. Aqui a gente vê a frente de permanganato avançando, já aproximando do veio intermediário. Ela já chegou bem próximo do veio que está mais junto à válvula longa, a válvula de alimentação de aço. Transcorrido mais um intervalo de tempo, logicamente o corante vai se dissipando ao longo do distribuidor, vai se deslocando em seu interior e aproximando dos veios mais externos, caminhando aqui agora já para o segundo veio e finalmente nessa última imagem o corante finalmente chegando ao veio que está mais afastado. É fácil de constatar que no caso dessa configuração do distribuidor, o veio 3 vai receber o jato de aço ou o aço mais rapidamente, né, do que os veios que estão mais afastados. Mais rapidamente significa que se for introduzido aqui um aço com uma temperatura mais elevada, a tendência será que o aço saia pelo veio 3 com uma temperatura um pouco maior, uma vez que na trajetória até os veios 2 e 1 ele vai sofrer uma perda de temperatura. Então é importante incorporar os modificadores de fluxo de tal forma a minimizar essas diferenças, uma vez que isso interferiria no processo de solidificação nos diferentes veios. Esse recurso é apenas qualitativo. Se procura ter também recursos quantitativos para estabelecer um padrão ou uma forma de comparação mais detalhada e específica do desempenho das diferentes configurações de distribuidor. Uma forma mais quantitativa de analisar o desempenho dos distribuidores, ainda usando os modelos físicos, é de obtenção das chamadas curvas DTR, curvas de distribuição de tempos de residência. Neste caso, através desses ensaios, se vai proceder à avaliação das chamadas frações em volume escoamento pistonado, de mistura e morto, que são parâmetros que foram desenvolvidos pelas pessoas, pelos engenheiros químicos, para caracterizar reatores de mistura. Então, em função dos resultados desses testes, se tem esses diferentes volumes e se procura, através dos valores desses volumes, comparar os desempenhos de diferentes configurações de distribuidores. Nesse processo, para a obtenção dessas curvas, o que se procede usualmente é adicionar um traçador na entrada do distribuidor. Normalmente esse distribuidor é uma solução salina, que altera a condutividade elétrica da água, e a variação da condutividade elétrica da água que vai sair nos diferentes veios é monitorada ao longo do tempo. Através de uma curva de calibração, se consegue converter esse sinal de condutividade elétrica em concentração do traçador e aí isso permite estimar ou determinar essas diferentes curvas de tempo de residência que serão apresentadas como exemplo no próximo slide. Aqui tem-se o exemplo de resultado de um experimento que foi desenvolvido para o distribuidor que foi apresentado nos slides anteriores. Lembrando que era um distribuidor de 6 veios e foi monitorada a concentração do traçador na saída dos veios apenas de um lado, uma vez que esse distribuidor tem um plano de simetria. Então, normalmente, para facilitar a comparação de experimentos e de desempenhos dos distribuidores, plota-se um gráfico de concentração adimensional do traçador. Essa concentração adimensional ela é determinada através da concentração real de solução salina que está saindo em um veio, dividido pela concentração média que teria se pegasse todo o traçador adicionado
e dissipasse ou uniformizasse ele em todo o volume interno do distribuidor. Então, essa razão de concentrações vai ser a concentração adimensional. E plota-se em função de um tempo adimensional que corresponde ao tempo físico, medido em alguma escala de tempo, em segundos, por exemplo, dividido pelo tempo de residência nominal, que é estimado fazendo a razão entre o volume do distribuidor dividido pela vazão de alimentação. Então, com isso, tem-se um tempo adimensional e aí essas curvas são plotadas nessa escala de concentração versus tempo adimensional. Lembrando do caso anterior, nós temos que o VEIO3 é aquele que está posicionado mais próximo à alimentação de ácido líquido, o 2 numa posição intermediária e o 1 perto da extremidade do distribuidor, mais afastado do ponto de alimentação. Então dá para se perceber claramente que as variações de concentração são bem distintas. No caso do veio 3, mais próximo da alimentação, a concentração de traçador sobe mais rapidamente e também cai mais rapidamente, né, uniformiza mais rapidamente, ao passo que no veio intermediário demora-se um tempo mais longo para começar a detectar a chegada do traçador, o pico também de concentração é menor, e, finalmente, para o veio que está mais afastado, essa distribuição sofre variações mais lentas, uma vez que, como ele está mais afastado, ele vai demorar mais tempo para detectar a variação de concentração. Um ponto importante que deve ser salientado é que, nesse tipo de teste, é inserido um pulso de traçador, ou seja, normalmente se injeta esse traçador durante um tempo curto, normalmente 2 a 3 segundos, e depois se interrompe essa alimentação do traçador, por isso que tem esse padrão de curva que está apresentado aqui. Uma outra forma de conduzir as obtenções de curvas é através de uma injeção contínua de traçador. Neste caso, tempo zero seria aquele em que se começa a adicionar a solução salina e essa adição vai permanecer durante todo o ensaio. É obtida uma curva diferente, que na realidade é a integração dessa curva DTR que é apresentada aqui. Ambas as alternativas são igualmente úteis para se avaliar e quantificar o desempenho do distribuidor. Uma alternativa que tem sido usada mais recentemente é a de quantificação das inclusões ou de contagem de inclusões. Isso é feito através da utilização de uma sonda. Tem-se uma sonda denominada APS, que foi desenvolvida lá na Universidade McGill, em Montreal, que permite a determinação online da contagem de inclusões. No caso, essas inclusões em modelos físicos são simuladas através de esferas ocas, que vão ter uma relação de densidade semelhante das inclusões em relação ao aço. Isso permite contar as inclusões que vão sair em cada um dos veios e estabelecer também uma comparação da eficiência de remoção de inclusões do distribuidor e da diferença de desempenho entre os diferentes veios.